Da vibração ao sentimentalismo exacerbado, continua a nos intrigar. Uma dança que é cultivada em tubos de ensaio, em laboratórios, mas cujos experimentos não aparecem ao grande público, teria se transformado em uma dança meio, em um instrumento para outras técnicas? Seria uma dança de bastidor? Veremos o papel atual do jazz no mundo da dança acadêmica e profissional, o seu espaço e a sua importância nos celeiros de formação de bailarinos. Fiquem, vejam e tirem suas conclusões. Pesquisa Dança. Jazz, o Homelis da dança. Tirou o espaço. Na grande mídia, não. Bem difícil hoje em dia, ainda mais como tem os outros estilos de dança, estileto, wacking. O que tem é fora da mídia. São aulas de dança, são trabalhos documentários específicos mesmo para o jazz, algum musical mais antigo. É isso, porque na mídia mesmo é bem difícil hoje em dia. Cada modalidade ela tem o seu público, tem o seu espaço, tem as pessoas que apreciam, né, aquela dança específica. Jazz, eu acredito sim que perdeu essa proeminência, vamos dizer, como você está dizendo, no cenário artístico, enquanto realmente uma obra que seja feita apenas, né, uma obra apenas de dança, uma obra contemporânea, baseada na técnica do jazz, que vai ser apresentada num teatro e que as pessoas vão pagar ingresso para ver apenas aquela obra. Então, eu acredito que nesse sentido perdeu, sim, essa preeminência, né? E aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos não, mas aqui sim. Mas, como a dança é contemporânea, ela vai trazer muito esses temas que aproximam mais do público, eu acredito que tenha mais aceitação nesse sentido. Porque o jazz ele é aquela coisa mais show mesmo, que dificilmente você vai ver, por exemplo, uma performance na rua. É claro que o jazz que você tinha nos anos 80, aqui no Brasil, eu não acredito que você tenha uma classe com alunos cheia, uma classe cheia, com um jazz específico da época dos anos 80. Já o contemporâneo, como ele tem muito embasamento também na dança teatral, você vai ter improvisações até na rua, até numa praça. Então eu acredito que por isso que ele tenha essa aceitação um pouquinho maior, mas um não tira o espaço do outro, não. Eu acredito que não estamos falando dos musicais, tá? Que os musicais eles têm sim o seu público e às vezes está cada vez mais forte, né? Lotando os teatros, né? Mas como uma obra artística de dança apenas, eu acredito que perdeu sim. Isso aqui no Brasil eu não vejo porque eu acho que o público do Brasil, os alunos, eles sempre têm a necessidade de coisas novas. Não, a dança contemporânea, eu não vejo que uma modalidade ou outra tire o espaço de ninguém. E então eu acho que ele olharia para isso e acharia um pouco já ultrapassado. E nas escolas mesmo, as aulas de jazz, você até tem o aprendizado daquela parte tradicional do jazz, e eu acho importante ser ensinado, mas geralmente você só ensina ali para poder realmente o aluno saber, porque eu acho que esse jazz mesmo não sobrevive. Diferente do que você vê na Europa e em Nova York, o jazz ali, ele ainda tem características muito específicas de alguns períodos. Então sim, você vê uma classe específica dos anos 80,
uma classe específica dos anos 70. Talvez neste momento ele não é tão popular como já foi antes. O hip hop e as danças urbanas não tiraram o espaço do jazz, porque primeiro veio o jazz. Existe uma questão de estar atualizado, de estar se fazendo, e também, claro, um modismo, mas eu acho que está muito mais na mão de quem faz do que da mídia em si, porque a mídia se interessa por aquilo que é atrativo para as pessoas, quanto mais pessoas atingir. E talvez a dança contemporânea, de alguma forma, né, essa modalidade que a gente chama de dança contemporânea, tenha uma linguagem mais próxima hoje do que é a nossa sociedade, do que são os anseios, os problemas, né, e as questões atuais, do que o jazz. E nenhuma tira espaço de nenhuma. Enfim, cada uma tem o seu espaço na arte, com os artistas, com os profissionais, e não tem essa de tirar o espaço de uma, tirar o espaço de outra. Tem cada vez um processo mais de crescimento na arte, de cada estilo de dança em si, e não tem essa de tirar espaço uma da outra e só acrescentar. A dança contemporânea, eu não acredito que tenha tirado o espaço da mídia, não, do jazz, o espaço do jazz da mídia. O jazz foi, na realidade, o up, assim. Para quem vai aprender outros estilos, já tem o jazz no corpo e vai para as danças urbanas. As danças urbanas, na realidade, ela surgiu devido a uma crise econômica social nos Estados Unidos. Então, os artistas, eles iam para as ruas, era uma forma de manifestação, para mostrar a sua arte. O que eu vejo que acontece é que a dança contemporânea, ela é mais conceitual. E como ela falava muito dos assuntos que interessavam as pessoas, que eram da realidade, isso aproximou um pouco mais o público. O jazz foi a base, a junção ali para dar esse up nos outros estilos. E o jazz é uma dança mais espetacular, mais um entretenimento. Por que ainda está sendo ministrado nas escolas? Porque as pessoas gostam. As pessoas gostam, é muito bom fazer, é divertido, uma aula dinâmica. Mas até hoje a gente dança, o que a gente dança na televisão, o que a gente dança em comercial, o que a gente dança em todo lugar é jazz, né? Quando se trata de coisas comerciais, é muito mais evidente o jazz, agora o hip hop também, do que o contemporâneo. Não se vê mais o jazz dance mesmo, dos contratempos. É muito difícil você ir num festival de dança, por exemplo, e perceber o jazz mesmo, de antigamente. Não se vê mais. Então acho que cada uma ainda tem seu lugar. Acho que um não tira o lugar do outro. Talvez naveguemos em um mar de eufemismos e os adeptos do jazz queiram se apegar a frágeis crenças. E surgem incômodas sensações, ou até mesmo dúvidas a respeito do protagonismo do jazz na formação acadêmica de alunos. E em que medida o jazz pode estar se descaracterizando ao longo do tempo? Tudo isso adquire uma carga dramática ainda maior ao se pensar no jazz enquanto objeto e finalidade principal de grupos profissionais de dança. E aí vem a pergunta: existem hoje grupos de jazz? Poderei sair da minha casa para ver um espetáculo de dança jazz? Por que não tenho esse direito? Talvez possa vir uma resposta dolorosa à minha pergunta, do tipo: e quem se importa? É que como a dança contemporânea tem muito mais possibilidades de patrocinadores, né, apresenta projetos e consegue muito mais fácil esse apoio, então esses grupos se mantêm mais ativos. Existe mais companhias de contemporâneo do que de jazz. Não existe, né, praticamente companhia de jazz aqui no Brasil. Existem os dois, na minha opinião. Né? Só que a questão é que a dança contemporânea ela tem patrocínio e o jazz normalmente ele sofre um pouco mais para conseguir um patrocínio. Financeiramente, não é viável hoje no Brasil
a montagem de nenhum grupo de dança, de nenhum estilo de dança. Já os grupos de jazz, eles necessitam se manter sozinhos. Então, por isso que até acaba não tendo tanta visibilidade. Eu realmente acho difícil explicar. Não sei se é por conta que o jazz ele encontrou um meio de sobreviver através dessa parte mais comercial. Eu acho que aqueles que existem hoje são resistência. Resistência, muito amor envolvido, muito trabalho envolvido. Eu já vi grupos acabarem, voltarem, grupos de contemporâneo, né? Falando assim, a maioria dos grupos aqui de São Paulo são sustentados pelas academias, onde eles estão inseridos, né? E aí tem algumas coisas públicas de balé clássico e contemporâneo nesse eixo Rio-São Paulo, né? Mas o resto tudo é uma luta incrível. Ao público, não, na minha opinião. A mídia, acredito que sim, porque assim, hoje em dia existem várias companhias de dança contemporânea e você não se vê companhia de jazz. Mas se você vai numa academia de dança, tem a modalidade jazz, ela é procurada, ela ainda é muito viva na dança, né? Mas o contemporâneo também. E como o contemporâneo não tem essa parte comercial e tal, ele precisa ser incentivado por órgãos federais, públicos, acaba tendo esses grupos com incentivos para que possa ser apresentado em teatros. Na dança contemporânea, a gente consegue contemplar e abordar assuntos, temas. Você pode pegar uma abordagem que, sei lá, social, por exemplo, racismo, e usar numa dança contemporânea e explicar, contar uma história com aquilo. Agora, o jazz ele já tem um espaço que é nos musicais, já tem um espaço que é em eventos, ele já tem um espaço comercial, né, o mercado que ele consegue sobreviver. Um grupo de jazz para fazer uma apresentação artística de novas coreografias de jazz, para entrar no teatro e lotar uma plateia, eu não vejo como uma coisa possível hoje. Então, os grupos de dança contemporânea, eles são profissionais, porque eles recebem pelo seu trabalho, isso para mim é ser profissional. E os grupos de jazz, eles estão num lugar um pouco amador, onde o bailarino, ele não consegue receber pelo seu trabalho, assim, como coreógrafo, ensaiador. E isso para mim também, eu vejo que acontece, porque a dança contemporânea, por ele trazer esse lugar do conceito, da pesquisa teórica e prática, ele consegue mais patrocínio, porque eles conseguem escrever melhor os seus projetos, argumentar mais sobre o que será feito, como será feito. Então essa junção de teoria e prática que caminha dentro da dança contemporânea, a gente não vê tanto no jazz. Então conseguiu-se mais patrocínio para a dança contemporânea. Eu acredito que há grupo de contemporâneo pela diversidade mesmo da dança. Contemporâneo não, ele precisa de um incentivo. Então acho que eu acredito que seja por esse motivo que não existem companhias de jazz e só de contemporâneo. No jazz você consegue fazer, mas não é a mesma coisa. Claro, o pessoal do contemporâneo não vai assistir jazz, o pessoal que ama o clássico também não vai, então seria um outro público. E desponta o pior dos cenários, o do descrédito preventivo, o da má vontade de plantão, a energia corrosiva que a tudo turva, o preconceito. Tirando a possibilidade de se extrair qualquer tipo de seiva de força vital e colocando toda uma dança e o tudo que foi criado em seu entorno em um escaninho empoeirado. No meio artístico existe sim o preconceito em relação ao jazz. Essa pergunta é difícil. Eu acredito que um pouco. O balé clássico, ele é aquela técnica super aceita, super antiga, que todo mundo respeita pela questão de ser a base de todas as outras modalidades. O jazz, por diversos motivos, acabou ficando demodé. O contemporâneo, ele tem esse espaço
que aproxima do público por conta das temáticas assumidas, por conta dessa liberdade que existe na questão de movimentação, na questão de temas escolhidos, na libertação até da estética. Principalmente dos próprios profissionais da área, o jazz ele é visto como uma arte de entretenimento ainda, né? O jazz ele fica um pouco ali para os artistas, eu acredito que um pouco, mas para o público não. Eu acredito que para o público não há, porque ele é uma coisa bem performática, bem show, bem espetáculo, então eu acredito que para a plateia não tenha, mas no meio artístico sim. No meio artístico acredito que haja sim preconceito, né? Porque muitos focam, por exemplo, eu vou fazer só contemporâneo, eu vou fazer só balé, eu não preciso fazer jazz. Ele pode sobreviver junto com a dança contemporânea. O jazz tradicional ele sobrevive com as propagandas, misturado ali com aquela coisa do comercial, né, clipes, o entretenimento, né, e dos musicais. Eu acho que ainda assim ele sobrevive. Mas aquele jazz tradicional se perdeu muito e eu acho que até hoje em dia, quando se faz ele, tem um certo preconceito, né? Ela aproveita o pontapé que a dança moderna tinha dado no balé clássico, rompendo com os padrões da dança clássica, e aí a dança contemporânea vem pensar o corpo, vem pensar a sociedade. Eu acho que todos os bailarinos tinham que passar por todas as modalidades, todos os estilos, porque temos que ser completos, né? Porque a dança, cada dança agrega. Versátil, dúbio, estagnado, fluido. O jazz se encontra em uma encruzilhada, em uma gangorra marcada por altos e baixos. Imerso em seus próprios dilemas, a dificuldade em assimilar o que há de atual em nossa cultura, mas ainda assim, para muitos é inovador, correndo o risco de querer ser tudo, podendo acabar sendo nada. Um estilo que parece ter perdido seu lugar e que, sem endereço certo, fixo, deixou de ser conhecido por muitos. O jazz tem se mostrado uma linguagem muito versátil que se adapta a diversos discursos, a diversas formas, né? O que eu acho de mais positivo no jazz é a versatilidade do bailarino que o faz. O jazz, eu acho que o que ele traz assim, de mais bacana, de mais positivo, é essa ideia de liberdade e isso que eu falei agora também. Essa capacidade de se relacionar com as outras danças. O jazz ele propõe linhas, ele propõe um pouco às vezes desconstruído no lugar de um jazz mais contemporâneo, ele propõe uma precisão de um corpo. Então, para mim, a potência do jazz, o que é mais positivo no jazz é a versatilidade que ele propõe. Ele se joga nos festivais de dança, né? E aqui em São Paulo, uma coisa que se jogou tanto que entrou no outro campo que foi das danças contemporâneas, enquanto dança de pesquisa, inclusive, né? Que é super bacana. Por ser tão livre, ele toma caminhos muito diversificados e tortuosos e às vezes ele perde a sua essência. Um bailarino de jazz é um bailarino flexível, é um bailarino alongado, é um bailarino que salta, é um bailarino que gira, é um bailarino ágil, é um bailarino que é capaz de dar um acabamento para o movimento, é um bailarino que é fluido. Essa perda da essência, para mim, é um problema que, no final das contas, não é a linguagem em si, mas as pessoas que usam dessa linguagem, né? Uma dança essencialmente negra na sua origem. Quando ela surge hoje e vem e se desenvolve, a gente olha e vê onde estão os negros na dança, nessa dança que é essencialmente negra, né? Fascina demais as pessoas. O jazz ele tem essa importância nesse meio, nesse métier, entendeu? No show business. Então ele é muito grande. Não acho que o jazz seja um registro ruim para um corpo de um bailarino. Eu sou bailarina de jazz e trabalho numa companhia de dança contemporânea e já trabalhei com uma companhia de balé e nada disso me limitou, pelo contrário, meus estudos no jazz eles sempre me potencializaram. Eu sinto ainda falta de uma apropriação maior, né,
no Brasil sobre o que é a nossa cultura e como isso se representa no jazz. Na música a gente conseguiu isso com a bossa nova. Então o jazz também precisa ser atualizado, né? O pensamento contemporâneo está aí, a gente precisa olhar para esse material do jazz e estar sempre atualizando ele. E isso em cada exercício de aula, isso na estética que você vai colocar dentro do jazz no palco. O balé, a gente consegue olhar e dizer, isso é balé, por toda a estética. O jazz hoje a gente não consegue, né? Porque ele está muito ligado a uma estética que está muito mais próxima das danças hoje, muito mais próxima das danças contemporâneas. O jazz ainda pode sim está como um estilo de dança inovador. Porque o jazz, ele vive em metamorfose. Então, ele se apropria de outras técnicas, de outros estilos, para poder sofrer essa metamorfose e com o tempo, ele se adequar à atual realidade. Primeiro que as pessoas não compreendem nem o que é jazz. Porque ele está muito ligado a uma estética que está muito mais próxima das danças hoje, muito mais próxima das danças contemporâneas. Inclusive nos musicais. Hoje em dia você tem várias cenas nos musicais que você olha e fala assim, nossa, que diferente, que bacana. Mas porque já está na essência do jazz, né? O jazz ele sempre teve essa... Eu gosto muito de pensar o jazz como uma dança contemporânea, no sentido de que ele está sempre aberto a dialogar com outras coisas. Todo tempo ele está inovando, ele está entrando outras coisas, ele está se apoderando de outras técnicas para se renovar. Então ele é assim, eu considero assim, o jazz como estilo de dança inovador. Sim, eu considero o jazz como estilo de dança inovador. Inclusive para quem estuda dança, para quem estuda outras danças, quando vê uma companhia, um trabalho de jazz, eu acho que desperta um interesse gigante. O positivo do jazz, ele acaba te ensinando a ser mais dinâmico, a ter muito mais atitude. O jazz está sem o seu lugar, agora pelo menos no que a gente conhece aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, está sem o seu lugar, porque ele ainda não achou essa comunicação com a atualidade. Muitos profissionais não sabem te responder o que é jazz. Pode ser tudo, mas não é qualquer coisa, né? Então não é qualquer coisa. Do esplendor, da onipresença midiática em décadas passadas, o jazz parece se maquiar diante de um espelho quebrado. Não consegue ver a sua própria imagem, no afã de querer se combinar com outros estilos. Fica a pergunta se o jazz não se contentou com pouco. E nesse processo de quebra de sua imagem, de sua essência, parece que o jazz perdeu seu lugar. E quando confrontado e perguntado onde mora, dá um sorriso amarelo e vira as costas, vagando ao léu. Isso porque o jazz não mora mais nos palcos. As pessoas perderam seu endereço. Uma tragédia de um estilo que virou homeless. Looks like me,